Foi um erro tão simples quanto mudar de lugar em um auditório lotado, que mudou completamente o destino de Keila Prado. Quem poderia imaginar que, ao trocar de assento em um workshop de jardinagem urbana, ela acabaria ao lado de Francisco Gil, o famoso produtor de eventos internacionais de lutas marciais? E mais surpreendente ainda, quem imaginaria que naquele momento despretensioso entre vasos de suculentas e debates sobre compostagem, o coração de um dos solteiros mais cobiçados de Brasília começaria a bater em um ritmo diferente? Hila ajustou os óculos na ponta do nariz, enquanto tentava equilibrar seu caderno de anotações e a planta que havia recebido como brinde na entrada do workshop. A sala estava absurdamente quente, e o lugar que lhe fora designado ficava exatamente sob o ar-condicionado quebrado. Após 20 minutos de tortura térmica, decidiu que era o momento de agir. "Com licença, este lugar está ocupado?" perguntou ela, apontando para um assento vazio na fileira do meio, onde o ar circulava de maneira mais agradável. O homem ao lado do assento vazio levantou os olhos de seu tablet e Keila sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura ambiente. Olhos castanhos intensos, queixo bem definido e um sorriso que parecia iluminar o auditório inteiro. "Não, está livre. Fique à vontade", respondeu ele, com uma voz que combinava perfeitamente com sua aparência impressionante. Ela se acomodou, tentando não derrubar sua pequena suculenta ou parecer completamente desajeitada. O homem ao seu lado parecia estranhamente familiar, mas Keila não conseguia identificar de onde. "Você é professora?" perguntou ele, notando as anotações meticulosas que ela havia feito na primeira parte do workshop. "Sim, de educação física na universidade local. E você?" "Trabalho com eventos", respondeu ele vagamente, com um sorriso enigmático. Foi quando o palestrante retomou a apresentação que tudo fez sentido. "Gostaríamos de agradecer especialmente a presença do Sr. Francisco Gil, CEO da Gil Fighters Internacional, que gentilmente patrocinou nosso evento hoje." Keila quase engasgou com a água que estava bebendo. Francisco Gil, o nome que sua filha Luísa mencionava quase diariamente. Como não havia reconhecido o homem cuja empresa patrocinava os maiores campeonatos de lutas marciais do mundo, incluindo os torneios onde sua filha de 16 anos competia. "Então você é o Francisco Gil", ela disse, corando instantaneamente. "Ei, culpado", ele respondeu com um sorriso discreto. "E parece que você já ouviu falar de mim. Minha filha pratica Muay Thai e não para de falar sobre os eventos da sua empresa. Ela ganhou uma medalha no campeonato regional mês passado." Os olhos dele se iluminaram. "Qual academia?" "Dragão Vermelho com o professor Augusto." Francisco quase pulou da cadeira. "Augusto é meu irmão. Espere, sua filha é Luísa Prado." A nova sensação que está subindo rapidamente no ranking juvenil, o mundo de Keila pareceu girar. Como o destino poderia criar uma coincidência tão perfeita? O homem ao seu lado não era apenas o famoso produtor de lutas, mas também o irmão do treinador de sua filha. A palestra continuou, mas nenhum dos dois estava realmente prestando atenção. Conversavam em sussurros, descobrindo conexões que pareciam absurdamente improváveis. Francisco contou sobre sua família, sobre como cresceu em condições humildes com os pais, o pai músico na banda da cidade e a mãe funcionária pública, e como construiu seu império do zero junto com seus irmãos. Keila, normalmente reservada, surpreendeu-se contando sobre seu divórcio doloroso, sobre como criava sua filha sozinha, sobre seu trabalho na universidade e até mesmo sobre Nininha, sua calopsita tagarela. "Então você gosta de plantas?" perguntou Francisco, olhando para a pequena suculenta que Keila segurava com cuidado.
Na verdade, estou aqui mais por necessidade que por hobby. Meu apartamento precisa desesperadamente de vida, e plantas parecem ser a solução mais barata. Ela respondeu com uma sinceridade que a surpreendeu. Francisco riu, um som profundo e reconfortante. Tenho uma coleção absurda de plantas em casa. Minha mãe diz que é minha forma de compensar as horas que passo viajando. O workshop chegou ao fim, e ambos perceberam que não haviam absorvido quase nada do conteúdo apresentado. Você gostaria de tomar um café? Podemos discutir o que perdemos da palestra, sugeriu Francisco, passando a mão pelo cabelo em um gesto que traía seu nervosismo. Algo raro para um homem acostumado a negociar contratos milionários sem piscar. Keila hesitou. Fazia tanto tempo que não saía com alguém, e este não era qualquer alguém. Era Francisco Gil, por todos os santos. Um homem que provavelmente tinha modelos e atrizes na sua agenda de contatos. Tenho que buscar minha filha. Na academia em 1 hora. Ela respondeu, dividida entre a prudência e o desejo irracional de aceitar o convite. Perfeito. A academia do meu irmão fica a 10 minutos daqui. E conheço uma cafeteria excelente no caminho, respondeu ele, já guardando seu tablet na pasta de couro. E assim, com um simples trocar de assentos, Keila Prado se viu caminhando ao lado de Francisco Gil pelas ruas de Brasília, sem imaginar que aquele seria apenas o primeiro capítulo de uma história que transformaria suas vidas para sempre. Capítulo 2. O café recomendado por Francisco era exatamente como ele, sofisticado sem ser pretensioso. Pequenas mesas de madeira rústica contrastavam com máquinas de expresso ultramodernas, e o aroma de grãos recém-moídos preenchia o ambiente. Então, professora Keila, Francisco disse, após puxar a cadeira para ela sentar, um gesto antiquado que, surpreendentemente, não pareceu forçado vindo dele. Conte-me mais sobre esse coral da universidade que você participa. Keila quase engasgou com seu cappuccino. Ah, como você sabe sobre o coral? Francisco deu de ombros, com um sorriso maroto. Você mencionou no workshop que estudava música nas horas vagas. Fiz uma suposição educada. Detetive amador nas horas vagas? Provocou ela, relaxando aos poucos. E observador profissional, corrigiu ele. No meu trabalho, preciso estar atento aos detalhes. Um lutador muda ligeiramente a postura antes de um golpe. Um contrato tem uma vírgula fora do lugar. Detalhes fazem toda a diferença. Keila sentiu-se estranhamente exposta e fascinada ao mesmo tempo. Francisco Gil parecia enxergá-la de uma maneira que ninguém havia feito em muito tempo. O coral é minha válvula de escape, ela confessou. Depois que me divorciei, precisava de algo só meu, algo que me lembrasse quem eu era antes de tudo desmoronar. O Francisco assentiu, seus olhos nunca deixando os dela. E quem você era antes de tudo desmoronar, Keila Prado? A pergunta simples e direta pegou-a desprevenida. Keila contemplou seu café como se a resposta pudesse ser encontrada entre os redemoinhos de espuma. Alguém que acreditava em finais felizes, suponho, respondeu finalmente. Bastante clichê, não? Os clichês existem por uma razão, Francisco respondeu com seriedade. Geralmente são verdades universais simplificadas. Eu mesmo sou um clichê ambulante. O menino pobre que ficou rico e agora não sabe em quem confiar. A sinceridade dele a desarmou completamente. Não era assim que ela imaginava um magnata dos esportes de combate. Onde estava a arrogância, o ego inflado, a conversa superficial? Por que jardinagem urbana? Perguntou ela, genuinamente curiosa. E não parece o hobby típico de um brutamontes que ganha a vida com pessoas se socando? Completou ele com um sorriso irônico. Keila corou. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é o que muita gente pensa. Ele deu de ombros.
Bem, a verdade é que cresci com uma mãe que transformava qualquer espaço disponível em nosso pequeno apartamento em um jardim. Quando finalmente consegui comprar uma casa com um jardim de verdade para ela, percebi que não fazia ideia de como cuidar das plantas. Estou tentando aprender, mesmo que seja tardiamente. A imagem de Francisco, com seus quase 1,90 m de altura e porte atlético, delicadamente cuidando de suculentas, fez Keila sorrir. Era um contraste encantador. E você? Continuou ele. Por que uma professora de educação física está interessada em jardinagem urbana? Keila hesitou, constrangida. Vai achar bobo. Tente-me, desafiou ele. Minha filha Luísa está obcecada com sustentabilidade ultimamente. Ela praticamente me obrigou a transformar nosso pequeno apartamento em um oásis verde. Estou aqui para aprender como não matar as pobres plantas que ela insiste em trazer para casa. Francisco jogou a cabeça para trás e riu. Uma risada genuína que atraiu olhares das mesas vizinhas. Sua filha parece incrível, ele comentou, olhando para o relógio. Falando nela, não deveríamos ir buscá-la? Já são quase 5 horas. Keila arregalou os olhos. Meu Deus, como o tempo passou tão rápido. A caminhada até a academia foi confortavelmente silenciosa, interrompida apenas por observações ocasionais sobre a arquitetura única de Brasília. Keila sentia-se simultaneamente relaxada e eletrizada pela presença de Francisco ao seu lado. Ao chegarem à Academia Dragão Vermelho, foram recebidos pelo som característico de golpes em sacos de pancada e gritos de Kiai. Francisco abriu a porta para Keila com um floreio teatral. Bem-vinda ao meu outro mundo, disse ele com um sorriso. A academia era maior por dentro do que parecia por fora. Diversos tatames ocupavam o espaço principal, cada um dedicado a uma arte marcial diferente. No fundo, uma área com sacos de pancada e equipamentos de treino completava o cenário. Mal haviam dado 2 passos, quando um homem que era claramente parente de Francisco, os mesmos olhos intensos, embora com feições mais joviais, veio em sua direção. Chico, que surpresa! Pensei que você estaria em Dubai esta semana, exclamou Augusto, dando um abraço apertado no irmão. Mudança de planos de última hora, respondeu Francisco, retribuindo o abraço. Augusto, esta é Keila Prado. O reconhecimento foi imediato nos olhos do treinador. Professora Keila, que coincidência. Estávamos justamente falando sobre Luísa hoje. Ela tem potencial para as competições internacionais juvenis do próximo ano. Os olhos de Keila se iluminaram com orgulho maternal. Mas antes que pudesse responder, um grito agudo ecoou pelo salão. Mãe, o que você está fazendo aqui com... Luísa, uma adolescente de 16 anos, com cabelo preso em um rabo de cavalo alto e faixa azul na cintura, parou abruptamente ao reconhecer o homem ao lado de sua mãe. Senhor Gil! O rosto da menina alternava entre choque e confusão, enquanto seu olhar saltava de sua mãe para Francisco e de volta para sua mãe. Oi, filha. Conheci o Sr. Gil no workshop de jardinagem hoje. Coincidentemente, ele é irmão do seu treinador, explicou Keila, sentindo-se estranhamente como uma adolescente pega, fazendo algo proibido. Você é a Luísa Prado, disse Francisco, estendendo a mão formalmente. Augusto tem falado muito sobre você. Seu gancho de esquerda está causando um rebuliço no circuito juvenil. Se alguém tivesse dito a Keila que veria sua filha, a mesma garota que revirava os olhos a qualquer coisa que sua mãe dissesse, ficar sem palavras e corar, ela jamais teria acreditado. Mas lá estava Luísa, praticamente muda diante do elogio de Francisco Gil. Oh, obrigada, Sr. Gil, gaguejou a menina. É uma honra conhecê-lo. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Francisco. Ele olhou para a tela e franziu o senho.
Assunto de trabalho, preciso atender. Me deem 1 minuto, disse ele, afastando-se para um canto da academia. Assim que Francisco saiu do alcance da voz, Luísa agarrou o braço da mãe com força quase dolorosa. Mãe, como você conheceu Francisco Gil? E por que não me avisou? Eu estou toda suada e com essa roupa horrorosa de treino. Ele é tipo só o maior produtor de eventos de luta do mundo inteiro. Keila riu da indignação da filha. Foi completamente por acaso, querida. E você está linda, suada ou não. Augusto, que havia se aproximado novamente, tinha um sorriso enigmático. No rosto, meu irmão raramente aparece na academia sem avisar. E nunca, em todos os anos que o conheço, o vi trazer alguém aqui. Keila sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Como eu disse, foi uma coincidência. Estávamos no mesmo workshop e descobrimos a conexão com você e Luísa. E Augusto ergueu uma sobrancelha ceticamente, mas foi impedido de comentar pelo retorno de Francisco. Desculpem a interrupção, disse ele guardando o celular. Tenho uma proposta. Que tal jantarmos todos juntos esta noite? Conheço um restaurante ótimo perto daqui. Podemos conversar mais sobre o futuro promissor de Luísa no Muay Thai. Os olhos de Luísa se arregalaram com esperança. E podemos, mãe, por favor? Keila hesitou. Um café era uma coisa, um jantar em família era outra completamente diferente. Francisco percebeu sua hesitação. Augusto e sua esposa também virão, acrescentou ele rapidamente. Será um jantar profissional. Prometo me comportar. O sorriso dele era impossível de resistir. Tudo bem, concedeu Keila, ignorando o alarme que soava em sua mente. Mas precisamos passar em casa primeiro para nos trocarmos. Claro, concordou Francisco. Posso mandar um carro buscá-las às 8? Não será necessário, temos um carro. Mãe! Luísa protestou em voz baixa. Nosso carro está na oficina, lembra? Keila fechou os olhos brevemente, malvinês a traição de sua própria filha. Bem, nesse caso, aceitamos sua oferta. Francisco sorriu triunfante, como se tivesse acabado de fechar o negócio do século. E talvez tivesse. Capítulo 3. O restaurante escolhido por Francisco não era o estabelecimento pretensioso que Keila temia. Em vez do ambiente ostentativo típico dos lugares frequentados pela elite brasiliense, o Raízes era um espaço acolhedor, com decoração que mesclava elementos rústicos e modernos. Mesas de madeira maciça, iluminação suave e uma vista deslumbrante para o Lago Paranoá criavam uma atmosfera intimista. Você aprova? Perguntou Francisco em voz baixa, enquanto eram conduzidos à mesa reservada. Ele parecia genuinamente preocupado com a opinião dela. É perfeito, respondeu Keila, surpresa com a escolha tão alinhada ao seu próprio gosto. Augusto e sua esposa Renata já os esperavam, junto com um homem de aparência severa que Keila não conhecia, mas que tinha a inconfundível semelhança facial dos irmãos Gil. Keila, Luísa, este é meu irmão mais velho, Antônio, apresentou Francisco. Ele acabou de retornar de uma viagem à Tailândia, onde estava recrutando novos talentos para nossa próxima temporada de eventos. Antônio Gil tinha a postura ereta de quem passou anos praticando artes marciais e um aperto de mão firme que intimidaria qualquer um. Seus olhos, porém, suavizaram-se ao conhecer Luísa. Então você é a jovem prodígio de quem Augusto não para de falar, disse ele, avaliando a adolescente com olhar profissional. Impressionante para alguém tão jovem ter dominado a técnica do clinch tão rapidamente. Luísa, normalmente tagarela, estava estranhamente silenciosa, sobrecarregada pela presença de tantas figuras importantes do mundo que ela admirava. Ela treina obsessivamente, explicou Keila, enchendo-se de orgulho maternal. Às vezes, tenho que praticamente arrastá-la para fora da academia. A conversa fluiu naturalmente enquanto os pratos eram servidos.
Keila descobriu que, apesar de seu império de lutas, a família Gil tinha valores surpreendentemente alinhados aos seus. Francisco falou animadamente sobre os programas sociais que suas empresas patrocinavam, oferecendo aulas gratuitas de artes marciais em comunidades carentes. As artes marciais me salvaram, explicou ele, depois de contar como era difícil crescer em uma família com recursos limitados. Não eram apenas as técnicas de luta, mas a disciplina, o respeito, a perseverança. Quero oferecer a mesma oportunidade para outras crianças. Entre pratos deliciosos de comida contemporânea com toques regionais, Keila sentiu-se cada vez mais à vontade na presença dos Gil. Renata, esposa de Augusto, era professora universitária como ela, e logo descobriram interesses em comum além das artes marciais. Como vocês dois se conheceram? Perguntou Renata, olhando curiosamente de Keila para Francisco. Augusto mencionou algo sobre um workshop de jardinagem? Francisco contou a história do assento trocado com evidente prazer, fazendo parecer que seu encontro havia sido obra do destino, em vez de simples coincidência. Mamãe odeia jardins, interrompeu Luísa com a franqueza típica dos adolescentes. Ela só foi a esse workshop porque eu a forcei depois que ela matou a terceira suculenta que dei de presente. A mesa explodiu em risadas, incluindo Keila, que fingiu indignação. Traidora, murmurou ela para a filha, que apenas deu de ombros com um sorriso maroto. Talvez você precise de aulas particulares de jardinagem, sugeriu Francisco, inclinando-se ligeiramente em direção a Keila. Tenho uma pequena estufa em casa que faria qualquer amante de plantas morrer de inveja. Havia algo em seu tom que fez Keila corar. Ela percebeu que Antônio observava a interação com interesse evidente, enquanto Augusto e Renata trocavam olhares conhecedores. Mamãe precisa desesperadamente de ajuda, concordou Luísa, aparentemente alheia à tensão que se formava. Nosso apartamento parece um cemitério de plantas. Então está decidido, declarou Francisco com um sorriso triunfante. Domingo à tarde, vocês duas vêm conhecer minha coleção de plantas e prometo não julgar seu histórico homicida. Botânico, Keila. Antes que Keila pudesse protestar, Antônio interveio com uma sugestão que mudaria completamente o rumo da noite. Hanse, por que não aproveitamos para discutir o futuro competitivo de Luísa também? Estou montando a programação para o Campeonato Juvenil Internacional do próximo trimestre. E depois de ver seus vídeos de treino, acredito que ela tenha potencial para uma vaga. O rosto de Luísa iluminou-se como um pinheiro de Natal. Sério? Um campeonato internacional? Mãe, você ouviu isso? O coração de Keila apertou-se. Por um lado, estava imensamente orgulhosa da filha. Por outro, a ideia de vê-la competindo em um nível tão alto a aterrorizava. Lutas no exterior significavam riscos, despesas e preocupações que ela não tinha certeza de estar preparada para enfrentar. Francisco, demonstrando uma habilidade assombrosa de ler seus pensamentos, tocou levemente seu braço. Todos os lutadores, patrocinados pela nossa empresa, têm seguro completo, acompanhamento médico e toda a estrutura necessária. A segurança vem sempre em primeiro lugar, especialmente para os jovens talentos. A sinceridade em seus olhos a desarmou completamente. Como ele conseguia antecipar suas preocupações antes mesmo que ela as verbalizasse? Preciso pensar sobre isso, respondeu Keila cautelosamente. É uma grande oportunidade, mas também uma grande responsabilidade. Claro, concordou. Antônio, sem pressão, apenas considere a possibilidade. Luísa tem um dom raro. O jantar continuou animadamente. Luísa, reanimada pela possibilidade de uma carreira internacional, bombardeou Antônio e Augusto com perguntas sobre competições, treinamentos e oportunidades futuras. Keila, por sua vez,
Encontrou-se cada vez mais envolvida em uma conversa particular com Francisco. Você parece preocupada, observou ele, enquanto os outros estavam distraídos com a sobremesa. É tão óbvio assim? Perguntou ela, tentando sorrir. Para mim, sim, respondeu ele simplesmente. Posso perguntar, por quê? Keila hesitou. Como explicar seus temores sem parecer uma mãe superprotetora? Como confessar que depois do divórcio traumático, a ideia de sua filha viajar para longe a apavorava? Como admitir que suas finanças já estavam esticadas ao limite com as competições locais? É complicado, ela finalmente respondeu. Luísa é tudo o que tenho, e as competições internacionais são um grande passo. Francisco assentiu, respeitando seu espaço emocional de uma maneira que a surpreendeu. Entendo perfeitamente. Mas saiba que se ela for selecionada, terá todo o suporte necessário. Não apenas financeiro, mas emocional também. Tratamos nossos atletas como família. Havia algo na maneira como ele disse família que tocou Keila profundamente. Não era apenas conversa fiada de empresário. Havia uma sinceridade genuína que ela não esperava encontrar. A noite avançou rapidamente, entre risadas e histórias. Para a surpresa de Keila, ela se sentiu mais à vontade naquela mesa cercada de estranhos do que se sentira em anos. Havia algo na família Gil. Sua união, seu respeito mútuo, sua paixão compartilhada, que a fazia lembrar do que sempre desejara para si mesma e para Luísa. Quando finalmente chegou a hora de partir, Francisco insistiu em acompanhá-las até em casa. Não é necessário, protestou Keila, embora secretamente desejasse prolongar a noite. Insisto, respondeu ele firmemente. Minha mãe me deserdaria se descobrisse que deixei 2 damas voltarem sozinhas para casa. No carro luxuoso, mas discreto, Luísa adormeceu rapidamente no banco traseiro, exausta pelo treino intenso e pelas emoções do dia. Ela é extraordinária, comentou Francisco em voz baixa, olhando pelo retrovisor para a adolescente adormecida. Você fez um trabalho incrível criando-a sozinha. Obrigada, respondeu Keila, sentindo uma onda de emoção. Não foi fácil, mas ela sempre valeu cada sacrifício. Você nunca pensou em se casar novamente? Perguntou ele, mantendo os olhos na estrada. A pergunta pegou Keila de surpresa. Não. Depois do que aconteceu, digamos que perdi a fé no conceito de felizes para sempre. O que aconteceu? Se não se importa que eu pergunte. Keila respirou fundo. Normalmente, evitava falar sobre seu passado, mas algo em Francisco inspirava confiança. A versão curta? Meu ex-marido decidiu que uma família era muito entediante comparada com a emoção de uma vida dupla com sua secretária. Quando descobri, ele já tinha desviado quase todas as nossas economias para uma conta secreta. Fiquei com as dívidas, um apartamento pela metade e uma filha de 5 anos para criar. O maxilar de Francisco tensionou-se visivelmente. Lamento muito. Alguns homens não merecem o ar que respiram. E você? Perguntou ela, querendo mudar de assunto. Um empresário bem-sucedido, charmoso, que adora plantas. Por que ainda está solteiro? Foi a vez dele de parecer desconfortável. Digamos que minha experiência com relacionamentos não é muito melhor que a sua. As mulheres que conheci estavam mais interessadas no que eu poderia lhes dar do que em quem eu realmente era. Isso parece solitário, comentou Keila suavemente. É, concordou ele, mas prefiro a solidão à falsidade. Quando o carro parou em frente ao prédio modesto onde Keila morava, um silêncio carregado de possibilidades pairou entre eles. Obrigada pela noite, disse ela finalmente. Foi inesperadamente maravilhosa. Para mim também, respondeu Francisco, seus olhos intensos fixos nos dela. Então, domingo?
Para a aula de jardinagem? Keila sorriu, sentindo-se inexplicavelmente leve. Domingo. Francisco saiu do carro para ajudar com Luísa, que protestou sonolenta quando ele a pegou gentilmente nos braços para levá-la até o apartamento. Keila observou assombrada como aquele homem poderoso carregava sua filha com tanto cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Ao chegarem à porta, Francisco colocou Luísa delicadamente no sofá e virou-se para Keila. Boa noite, professora Prado, disse ele formalmente, mas seus olhos transmitiam algo muito mais profundo. Boa noite, senhor Gil, respondeu ela, imitando seu tom formal, mas com um sorriso que traía seus verdadeiros sentimentos. Enquanto fechava a porta após sua saída, Keila permitiu-se um momento de pura fantasia adolescente. Podia não acreditar, mas em contos de fadas. Mas pela primeira vez em anos, sentia que talvez, apenas talvez, algumas histórias mereciam uma segunda chance. Capítulo 4. O domingo chegou mais rápido do que Keila esperava, trazendo consigo uma ansiedade que ela não sentia desde seus tempos de faculdade. Passou a manhã inteira tentando decidir o que vestir para uma aula de jardinagem na casa de um dos empresários mais bem-sucedidos de Brasília. Mãe, é só jardinagem, não um desfile de moda, comentou Luísa, observando-a trocar de roupa pela quarta vez. Além disso, o Sr. Gil já te viu toda suada depois daquele workshop. A primeira impressão já aconteceu. Não estou me arrumando para impressioná-lo, protestou Keila, embora soubesse que estava mentindo descaradamente. Apenas quero estar adequada para a ocasião. Luísa revirou os olhos com a sabedoria peculiar dos adolescentes. Claro, mãe, e eu só pratico Muay Thai pela saúde. Não porque é divertido derrubar pessoas. O motorista enviado por Francisco chegou pontualmente às 14h. Keila esperava um carro ostentoso, talvez uma limusine, mas foi surpreendida por um SUV discreto, embora obviamente luxuoso. A casa do Gil, ou melhor, a mansão do Gil, ficava em uma das áreas mais exclusivas de Brasília, com vista privilegiada para o lago. O motorista guiou o carro por um portão imponente e seguiu por uma alameda arborizada, até parar diante de uma construção que mesclava linhas arquitetônicas modernas com elementos rústicos. Uau! Sussurrou Luísa, expressando perfeitamente o que Keila sentia. A residência era impressionante, mas sem a ostentação que ela temia. De alguma forma, refletia a personalidade de Francisco. Imponente, porém acolhedora. Antes que pudessem tocar a campainha, a porta se abriu e lá estava Francisco, vestido com jeans simples e uma camiseta verde escura, tão diferente dos ternos impecáveis que usava em suas aparições públicas. Ao seu lado, um labrador retriever dourado abanava o rabo freneticamente. Bem-vindas à minha humilde morada, disse ele com um sorriso caloroso. E este aquirado é Mike, meu companheiro de jardinagem. Luísa imediatamente se ajoelhou para fazer carinho no cachorro que retribuiu lambendo seu rosto entusiasticamente. Sua casa é incrível, comentou Keila, tentando não parecer deslumbrada. Obrigado, mas o mérito não é meu. Minha mãe e minhas irmãs são as verdadeiras arquitetas deste lugar. Eu apenas pago as contas, respondeu ele com sinceridade. Desarmante. Vamos entrar? A família está ansiosa para conhecê-las. A família? Keila engoliu em seco. Ninguém havia mencionado uma reunião familiar completa. Como se lesse seus pensamentos, Francisco acrescentou rapidamente. Não se preocupe, são apenas meus pais e irmãs. E eles prometeram não constrangê-la. Muito. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Obras de arte contemporânea brasileira dividiam espaço com fotografias de família e troféus de competições. Era uma mistura fascinante de luxo e aconchego familiar. Na ampla sala de estar, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos bem arrumados levantou-se de uma poltrona assim que os viu.
Seus olhos, idênticos aos de Francisco, brilhavam com curiosidade e calor. Então, esta é a famosa professora, que conseguiu arrastar meu filho para um workshop de jardinagem, disse ela, aproximando-se com os braços abertos. Eu sou Clara Gil. Bem-vindas à nossa casa. Keila foi envolvida em um abraço que cheirava a lavanda e carinho maternal. Ao seu lado, um homem mais velho com um violão apoiado no colo observava a cena com um sorriso discreto. E este é meu pai João, apresentou Francisco. O músico da banda da cidade, completou Keila, lembrando-se da conversa do café. O sorriso do Sr. Gil se alargou. Francisco mencionou que você participa do coral da universidade. Talvez possamos tocar algo juntos mais tarde. Duas mulheres mais jovens, que estavam sentadas no sofá, levantaram-se simultaneamente. Ambas tinham a beleza característica do Gil, mas enquanto uma sorria abertamente, a outra mantinha uma expressão reservada. Minhas irmãs Celina e Paula, apresentou Francisco. Elas trabalham comigo na empresa. Celina cuida das finanças e Paula do Departamento de Recursos Humanos. É um prazer finalmente conhecê-las, disse Celina, a mais expansiva. Francisco não para de falar sobre vocês desde sexta-feira. Celina, advertiu Francisco em tom de brincadeira. O quê? É verdade, defendeu-se ela, piscando. Para Keila, Paula, por outro lado, limitou-se a um aceno de cabeça formal. Havia algo em seu olhar que deixou Keila desconfortável, como se estivesse sendo avaliada e, de alguma forma, não atingisse as expectativas. Onde está Marco? Perguntou. Francisco, referindo-se ao irmão mais velho que morava no exterior. Videoconferência com os patrocinadores japoneses, respondeu Clara. Disse que se juntará a nós para o lanche. Após as apresentações iniciais, Francisco levou Keila e Luísa para um tour pela propriedade. O jardim era tão impressionante quanto a casa, um projeto paisagístico que mesclava elementos da vegetação do cerrado com espécies exóticas cuidadosamente selecionadas. E agora a peça de resistência, anunciou Francisco dramaticamente, parando diante de uma estrutura de vidro e aço no fundo do terreno. Minha estufa pessoal. Ao abrir a porta, Keila foi recebida por uma explosão de cores e aromas. Orquídeas delicadas, suculentas robustas, ervas aromáticas e dezenas de outras espécies coexistiam em um microclima perfeitamente controlado. Francisco, isso é... Keila não conseguiu terminar a frase, genuinamente impressionada. Exagerado, sugeriu ele, parecendo quase tímido. Minha família diz que compenso minhas viagens constantes criando raízes aqui. Trocadilho horrível, eu sei. Ia dizer, extraordinário, corrigiu Keila, tocando delicadamente uma orquídea rara. Nunca imaginei que o grande produtor de lutas marciais teria mãos tão gentis para isso. Algo nas palavras dela fez Francisco paralisar momentaneamente. Seus olhares se encontraram e por um instante tudo ao redor pareceu desaparecer. Quem diria que iria encontrar meu professor de jardinagem em um workshop para amadores? Brincou ele, sem desviar o olhar. Luísa, completamente alheia à atenção romântica, já estava do outro lado da estufa, tirando fotos de plantas incomuns para mostrar aos amigos. Mãe, olha essa! Parece um alienígena! O momento foi quebrado, e Keila agradeceu silenciosamente à filha por trazê-la de volta à realidade. A tarde passou rapidamente entre lições sobre tipos de solo, técnicas de rega e segredos para manter plantas saudáveis em apartamentos. Francisco era um professor paciente e apaixonado, transformando o que poderia ser tedioso em algo fascinante através de histórias pessoais sobre como cada planta tinha chegado à sua coleção. Esta suculenta veio de uma viagem ao México, onde fui negociar um campeonato. Esta orquídea foi um presente de um mestre de jiu-jitsu da Amazônia. Cada uma tem uma história, como as cicatrizes de um lutador. O lanche servido no jardim
Foi uma experiência à parte, uma mesa elegantemente decorada, com quitutes caseiros preparados por Clara, que se revelou uma cozinheira excepcional. Ah, espero que gostem de pão de queijo, disse a matriarca, servindo uma cesta transbordante de pequenas delícias douradas. É a receita da minha avó mineira. A senhora que fez tudo isso? Perguntou Luísa, impressionada, enquanto observava a mesa farta. Claro, querida. Trabalhei como funcionária pública a vida toda, mas a cozinha sempre foi minha paixão. Agora que estou aposentada, posso me dedicar mais. João, que havia trazido seu violão para o jardim, começou a dedilhar suavemente uma bossa nova. O ambiente era tão acolhedor, tão diferente do que Keila esperava da família de um magnata, que ela se sentiu relaxar verdadeiramente pela primeira vez em anos. A conversa fluiu naturalmente, pulando de tópicos triviais para assuntos mais profundos com surpreendente facilidade. João contou histórias hilárias sobre o jovem Francisco, que protestava fingindo-se mortificado. Pai, por favor, não a espante antes mesmo de eu ter uma chance. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las, fazendo Keila corar, e o restante da família trocar olhares conspiratórios. Uma chance para quê, filho? Provocou Clara inocentemente. Francisco limpou a garganta, claramente desconfortável. Para mostrar a ela que nem todo colecionador de plantas é um tédio absoluto, é claro. Foi quando o celular de Keila tocou, quebrando o momento constrangedor. Ao verificar a tela, seu rosto se transformou. É meu pai, explicou ela. Levantando-se. Ele raramente liga aos domingos. Devo atender, pode ser importante. Afastando-se alguns passos, Keila atendeu a ligação. A família Gil continuou conversando discretamente, respeitando sua privacidade, mas Francisco não conseguia desviar os olhos dela. Observou como sua expressão mudava de preocupação para alívio, depois para algo que parecia esperança. Quando retornou à mesa, Keila tinha um brilho diferente no olhar. Está tudo bem? Perguntou Francisco, incapaz de esconder sua preocupação. Na verdade, sim, respondeu ela sorrindo. Era sobre um projeto da universidade. Acabaram de aprovar minha proposta para um programa de artes marciais terapêuticas para crianças com necessidades especiais. Eu tinha praticamente desistido. Depois de 3 negativas, mas aparentemente um novo patrocinador surgiu de última hora. O sorriso de Francisco era enigmático. Que coincidência maravilhosa! Parece que o destino está do seu lado ultimamente. Clara e João trocaram olhares conhecedores, enquanto Celina tentava disfarçar uma risadinha. Apenas Paula mantinha-se, impassível, quase desconfiada. Mamãe é incrível com essas crianças, interveio Luísa, transbordando orgulho. Ela fez um projeto piloto no ano passado como voluntária e foi um sucesso total. Luísa, por favor, murmurou Keila, embaraçada com o elogio. Não seja modesta, querida, interrompeu Clara gentilmente. O mundo precisa de mais pessoas dispostas a fazer a diferença. A conversa derivou naturalmente para os projetos sociais que a família Gil patrocinava. Francisco explicou como usavam parte dos lucros dos grandes eventos para financiar academias comunitárias em áreas carentes. Venho de uma família que não tinha muito, explicou João, o patriarca. Ensinar música na banda da cidade não pagava todas as contas, e o salário de Clara, como funcionária pública, cobria apenas o essencial. Vimos nossos filhos lutarem por cada oportunidade. Agora que eles conseguiram sucesso, fazemos questão de abrir portas para outros. Havia tanta sinceridade nas palavras dele que Keila sentiu um nó na garganta. Esta família tinha todas as razões para ser arrogante, para se considerar superior depois de conquistar tanto partindo do zero. Mas, em vez disso, mantinha-se firmemente ancorada em valores reais. Quando finalmente chegou a hora de partir, o sol começava a se pôr.
pintando o céu de Brasília com tons de laranja e rosa. Francisco insistiu em acompanhá-las até o carro. Obrigada pelo dia, disse Keila sinceramente. Foi esclarecedor. Em que sentido? Perguntou ele curioso. Confesso que tinha uma imagem bem diferente da sua vida, admitiu ela. Esperava mais ostentação e menos autenticidade. Francisco riu. Desapontada? Pelo contrário, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Aliviada. Ele se aproximou ligeiramente e Keila sentiu seu coração acelerar. Posso vê-la novamente? Só nós dois desta vez? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades. Parte de Keila queria recuar, proteger-se do risco que representava abrir seu coração novamente. Mas outra parte, uma parte que ela acreditava ter morrido anos atrás, implorava para que ela dissesse sim. Sim, respondeu finalmente, sua voz pouco mais que um sussurro. O sorriso de Francisco iluminou seu rosto inteiro. Amanhã? Jantar? Tenho aulas até às 8. 8:30, então. Passarei para buscá-la na universidade. Dentro do carro, enquanto se afastavam da mansão dos Gil, Luísa olhava para a mãe com uma expressão que misturava curiosidade e satisfação. Ele te convidou para sair, não foi? Perguntou a adolescente diretamente. Como você... Mãe, por favor. Até Mike percebeu a química entre vocês e ele é um cachorro. Keila não pôde evitar rir. Desde quando você se tornou especialista em relacionamentos? Desde que percebi que minha mãe merece ser feliz novamente, respondeu Luísa com uma maturidade surpreendente. Além disso, ele é Francisco Gil. Se você não o quiser, apresente-o à minha professora de biologia. Ela é solteira e malha. As duas riram durante todo o caminho de volta, um som que não era frequente no pequeno apartamento dos Prado. Nos últimos anos, sem que Keila percebesse, algo estava mudando dentro dela. Uma flor muito adormecida começava lentamente a desabrochar novamente. Capítulo 5. A semana que se seguiu foi como um sonho febril para Keila. Suas aulas na universidade, normalmente o ponto alto de seus dias, agora pareciam apenas intervalos entre seus encontros com Francisco. O primeiro jantar, na segunda-feira, foi em um pequeno restaurante italiano, escondido em uma rua lateral, longe dos holofotes onde Francisco poderia ser reconhecido. Conversaram por horas sobre tudo e nada, desde filosofia educacional até suas bandas favoritas dos anos 90, descobrindo com deleite cada nova semelhança e diferença entre eles. Na quarta-feira, ele a surpreendeu aparecendo na universidade durante seu intervalo de almoço, com um piquenique preparado por sua mãe. Comeram sob a sombra de uma árvore centenária no campus, como dois estudantes apaixonados, alheios aos olhares curiosos dos alunos de Keila. Na sexta-feira, levou-a para conhecer sua coleção de motocicletas antigas, uma paixão que ela jamais teria adivinhado. A imagem de Francisco, explicando meticulosamente os detalhes de cada máquina com o mesmo entusiasmo que demonstrava por suas plantas, fez Keila perceber que estava perigosamente próxima de se apaixonar. Tinha sido uma semana perfeita, perfeita demais, e foi por isso que, quando seu celular tocou naquele sábado de manhã, exibindo um número desconhecido, Keila sentiu uma pontada de apreensão. Professora Prado, aqui é Paula Gil, a irmã de Francisco, a única da família que não havia demonstrado calor ou simpatia durante o domingo de jardinagem. Olá, Paula, em que posso ajudá-la? Gostaria de convidá-la para um café. Hoje, se possível. A voz dela era profissional, quase fria. Claro, respondeu Keila, intrigada e ligeiramente alarmada. Quando e onde? Uma hora depois, Keila encontrava-se sentada em uma cafeteria elegante no setor comercial de Brasília, observando Paula Gil se aproximar com a postura impecável de uma mulher acostumada a navegar em ambientes corporativos.
vestida com um blazer perfeitamente alfaiatado e cabelo preso em um coque severo. Ela parecia a antítese do irmão relaxado e charmoso. Obrigada por vir com tão pouco aviso prévio, disse Paula, sentando-se e fazendo um gesto para o garçom. Confesso que fiquei curiosa, respondeu Keila honestamente. Paula esperou até que seus cafés fossem servidos antes de ir direto ao ponto. Vou ser franca, professora Prado. Estou preocupada com meu irmão. Keila sentiu um frio no estômago. Preocupada? Francisco tem um coração imenso, mas muita ingenuidade para alguém em sua posição. Não seria a primeira vez que ele se encanta por alguém que está mais interessada no que ele tem do que em quem ele é. O sangue de Keila ferveu instantaneamente. Se está insinuando que tenho algum interesse financeiro no seu irmão? Paula ergueu uma mão, interrompendo-a. Não estou insinuando. Nada. Estou fazendo meu trabalho como diretora de recursos humanos da empresa e como irmã. Francisco é mais que um CEO. Ele é o rosto público da nossa marca. Seus relacionamentos têm impacto direto nos negócios da família. Então é disso que se trata? Estou danificando a marca Gil de alguma forma? A voz de Keila saiu mais afiada do que pretendia. Paula tomou um gole de café, estudando Keila com olhos calculistas. E sabe quantas propostas de patrocínio recebemos por semana? Dezenas. Sabe quantas aprovamos? Quase nenhuma. Keila franziu o senho, confusa com a mudança de assunto. Não entendo o que isso tem a ver comigo. Na segunda-feira, milagrosamente, aprovamos o patrocínio de um programa de artes marciais terapêuticas em uma universidade. Na terça, Francisco pessoalmente ordenou que nossa fundação fizesse uma doação substancial para o coral universitário. Coincidências interessantes, não acha? A realização atingiu Keila como um golpe físico. O patrocínio para seu programa, a ligação de seu pai no domingo, não tinha sido coincidência nenhuma. Eu não pedi isso, murmurou ela, sentindo o rosto arder. Não sabia. Acredito em você, disse Paula, surpreendendo-a. E é exatamente por isso que estou aqui. Como assim? Conheço meu irmão. Se ele está investindo recursos da empresa em seus projetos, sem sequer mencionar para você, isso significa que ele está sério. Muito sério. Keila piscou, tentando processar a informação. Você não veio me avisar para ficar longe dele? Um sorriso relutante surgiu nos lábios de Paula, o primeiro que Keila vira. Pelo contrário, vim descobrir suas intenções com ele. Minhas intenções? Francisco merece alguém que o ame pelo homem que ele é, não pelo império que construiu. Pelo que observei, você parece genuinamente surpresa com essas informações, o que é um bom sinal. Mas preciso saber, o que você realmente quer dele? A pergunta direta pegou Keila desprevenida. O que ela queria de Francisco Gil? Uma semana atrás, teria dito nada. Agora não tinha tanta certeza. Eu ainda estou descobrindo, respondeu honestamente. Tudo isso é muito recente e inesperado. Francisco é incrível, mas tenho uma filha adolescente para considerar, uma carreira que construí sozinha e, francamente, um histórico romântico traumático que me faz questionar minha capacidade de julgamento. Paula observou-a por um longo momento antes de assentir lentamente. Justo e surpreendentemente maduro. Honestamente, estou mais preocupada com o que ele espera disso tudo, continuou Keila. Nossos mundos são tão diferentes. Não? Posso imaginar como me encaixaria na vida dele a longo prazo. Paula tomou outro gole de café. Sabe o que Francisco fazia antes de nos tornarmos a Gil Fighters Internacional? Ele era professor de educação física em uma escola pública na periferia. Keila piscou, surpresa. O quê? Isso mesmo. Francisco tem 3 formações: educação física, administração e MBA em gestão esportiva. Ele pode comandar um império agora.
Mas, no fundo, continua sendo aquele professor apaixonado que acreditava que as artes marciais podiam transformar vidas. Mas a revelação atingiu Kayla profundamente. Era por isso que ele havia se conectado tão facilmente com ela. Porque entendiam o mesmo idioma profissional. Ele nunca mencionou isso, murmurou ela. Porque ele não se gaba. Nunca se gabou. Mesmo quando transformou uma pequena academia familiar em uma potência global, explicou Paula, com evidente orgulho fraternal. Mas estou te contando isso para que entenda. Vocês não são tão diferentes quanto pensa. O celular de Paula vibrou. Ela verificou rapidamente a tela e franziu o senho. Tenho que ir. Mas antes de partir, deixe-me esclarecer. Não vim aqui para intimidá-la ou afastá-la. Vim porque em 15 anos nunca vi meu irmão tão animado por alguém como está por você. E como alguém que passou uma vida protegendo os interesses dele, preciso saber se devo me preocupar. E precisa? Perguntou Kayla. Paula estudou-a por um longo momento. Ainda não decidi, mas estou inclinada a acreditar que não. Com isso, ela se levantou, deixou dinheiro mais que suficiente para cobrir ambos os cafés e estendeu a mão formalmente. Foi um prazer, professora Prado. Espero que possamos nos conhecer melhor nas próximas reuniões familiares. Kayla apertou a mão dela, notando a sutil mudança de tom. De um interrogatório para um convite velado para fazer parte da família. Só mais uma coisa, acrescentou Paula, já se afastando. Francisco não sabe deste encontro e prefiro que continue assim. Considere nossa conversa como uma sabatina não oficial. E eu passei? Perguntou Kayla, meio brincando, meio séria. Paula permitiu-se outro pequeno sorriso. Digamos que ainda está sob avaliação, mas com perspectivas promissoras. E Kayla ficou sentada por muito tempo depois que Paula partiu. Seu café esfriando intocado à sua frente. A conversa havia trazido à tona questões que ela vinha evitando enfrentar durante toda a semana. O que realmente estava acontecendo entre ela e Francisco? Era apenas o deslumbramento inicial de um romance novo ou algo com potencial para ser mais profundo, mais duradouro? E, mais importante, estava pronta para arriscar seu coração recém-remendado novamente? Seu celular tocou, tirando-a do devaneio. Era Francisco. Bom dia, professora. Veio a voz calorosa, que já se tornara estranhamente familiar. Espero não estar ligando muito cedo. Não, não está, respondeu ela, surpreendendo-se com o sorriso automático que surgiu em seus lábios. Tenho uma ideia maluca e precisava compartilhá-la antes de perder a coragem, continuou ele. Que tal um piquenique no parque hoje à tarde? Você, eu, Luísa, Mike e talvez uma visita surpresa à feira de adoção de animais que está acontecendo por lá? Adoção de animais? Repetiu Kayla confusa. Luísa mencionou que sempre quis um cachorro, mas que vocês nunca tiveram condições ou espaço adequados. Bem, sei que seu apartamento não é enorme, mas pensei que talvez um amigo peludo menor, um gato talvez, poderia ser uma boa companhia para a Nininha. O coração de Kayla apertou-se. Francisco havia conversado com Luísa, prestado atenção nos desejos de sua filha e planejado algo especial que incluía ambas. Não estava apenas tentando conquistá-la, mas também construindo uma relação com Luísa. Francisco Gil, você está tentando nos subornar com animais de estimação? Brincou ela, para disfarçar a emoção em sua voz. É tão óbvio assim? Respondeu ele rindo. Estou desesperado, confesso. Passei a semana inteira tentando me conter para não parecer muito ansioso, muito intenso. Mas a verdade é que não consigo parar de pensar em você, Kayla. A sinceridade em sua voz era quase palpável. Sei que é rápido demais, continuou ele, interpretando o silêncio dela como hesitação. E que temos mundos diferentes e que você tem todo o direito de ser cautelosa depois do que passou. Mas sinto que há algo especial acontecendo entre nós, algo que vale a pena explorar.
Estou disposto a ir no seu ritmo, seguir suas regras. Só não me afaste ainda. As palavras dele ecoaram algo que se agitava no próprio coração de Keila. Eu também sinto isso, admitiu ela suavemente. Sente? A esperança na voz dele era quase infantil. Sim, e um piquenique com adoção de animais soa perfeito. Luísa vai ficar estática. Ótimo, passo para buscar vocês às 3. E não se preocupe com nada, cuidarei de tudo. Às 3 está perfeito, concordou Keila, sentindo uma onda de excitação que não experimentava há anos. Ao desligar, olhou pela janela da cafeteria para o céu azul celeste de Brasília. Uma semana atrás, estava convencida de que milagres não existiam. Uma semana atrás, não acreditava em segundas chances para corações partidos. Uma semana atrás, sua vida era previsível, segura e terrivelmente incompleta. Agora, tudo estava mudando, como uma planta muito adormecida que, com os cuidados certos, finalmente encontra a coragem de florescer novamente. Epílogo. 6 meses depois. O auditório da Universidade de Brasília estava lotado. Nos bastidores, Keila ajustava nervosamente sua roupa, enquanto tentava controlar a respiração. O programa de artes marciais terapêuticas que havia idealizado anos atrás, finalmente teria sua inauguração oficial, com a presença da imprensa e de representantes do governo. Você está linda, disse Francisco, aproximando-se por trás e beijando suavemente seu pescoço. E vai arrasar nessa apresentação. Keila virou-se para olhá-lo, ainda maravilhada com como esse homem havia entrado em sua vida e transformado tudo. Nos últimos 6 meses, haviam construído algo que ela acreditava ser impossível. Um relacionamento baseado em respeito mútuo, admiração e um amor que crescia a cada dia. Estou nervosa, admitiu ela. E se eu gaguejar? E se o programa não funcionar como planejamos? Então, ajustaremos, adaptaremos e tentaremos novamente, respondeu ele simplesmente. É o que fazemos, não é? Nos levantamos quando caímos. Era uma referência direta às lições das artes marciais que ambos valorizavam tanto, e Keila não pôde deixar de sorrir. Mamãe, eles estão chamando você. Luísa apareceu correndo vestindo o uniforme oficial do programa. Um kimono branco com o logotipo colorido que ela mesma havia ajudado a criar. Aos 16 anos, Luísa havia florescido nos últimos meses. Sua carreira no Muay Thai decolara após a competição internacional, onde conquistara a medalha de prata, e agora ela dividia seu tempo entre os treinos e seu trabalho como assistente júnior no novo programa da mãe. Vocês duas vão me fazer chorar e arruinar minha maquiagem, reclamou Keila, embora seu sorriso traísse suas palavras. Ah, e lembrem-se que temos jantar na casa dos meus pais hoje, acrescentou Francisco. Minha mãe está preparando aquela lasanha que você ama, Luísa. Com aquele pão de alho? Perguntou a adolescente já salivando. Claro, confirmou Francisco, piscando conspiratoriamente. As visitas de domingo à mansão Gil haviam se tornado um ritual sagrado para os três. Surpreendentemente, Paula tinha se tornado uma das maiores aliadas de Keila, ajudando-a a navegar nos aspectos mais complicados de namorar alguém com o perfil público de Francisco. Celina adorava Luísa como a irmã mais nova que nunca teve, e os senhores Gil tratavam Keila como a filha que sempre quiseram. Mesmo Nininha, a calopsita, e Pepita, a gatinha que haviam adotado naquele primeiro piquenique, eram recebidas de braços abertos por Mike, o labrador, que as considerava parte de sua responsabilidade proteger. Professor Francisco, precisamos do senhor aqui para a foto oficial, chamou um dos organizadores. Francisco assentiu, mas antes de se afastar, segurou o rosto de Keila entre as mãos e a beijou suavemente.
Te amo, murmurou contra seus lábios. Hoje e sempre. E também te amo, respondeu ela, ainda surpresa com a facilidade com que essas palavras agora fluíam dela. Enquanto caminhava para o palco, Keila refletiu sobre os estranhos caminhos do destino. Se não tivesse trocado de assento naquele workshop de jardinagem, se não tivesse acabado ao lado daquele estranho charmoso que se revelaria o irmão do treinador de sua filha, tantas coincidências improváveis haviam se alinhado para criar este momento perfeito. Ou talvez não fossem coincidências. Talvez fossem simplesmente portas que ela finalmente havia encontrado coragem para abrir. Ao pisar no palco, viu Francisco e Luísa na primeira fila, ladeados por toda a família Gil. Viu seus alunos especiais, crianças e adolescentes com necessidades diversas, ansiosos para mostrar o que haviam aprendido. Viu seus colegas professores, que inicialmente duvidaram da proposta, agora aplaudindo com entusiasmo. E naquele momento de clareza cristalina, Keila Prado entendeu algo fundamental sobre a vida. Às vezes, é preciso apenas uma pequena mudança, como trocar de assento em um workshop, para que todo o universo se reconfigure ao nosso favor. E boa tarde a todos, começou ela, sua voz firme e confiante. Bem-vindos à inauguração oficial do programa Asas Livres de Artes Marciais Terapêuticas. Enquanto falava sobre transformação, superação e segundas chances, seus olhos encontraram os de Francisco. Ele a observava com aquele olhar, o mesmo que havia capturado seu coração no primeiro dia, cheio de admiração, respeito e um amor tão puro que ainda a deixava sem fôlego. Em seu dedo, um delicado anel de noivado cintilava discretamente, colocado ali na noite anterior durante um jantar privado, no mesmo café onde haviam tido sua primeira conversa real. Ainda não haviam anunciado o noivado. Fariam isso no jantar familiar daquela noite. Mas a promessa daquele futuro compartilhado preenchia Keila com uma certeza tranquila. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro não era como nos contos de fadas tradicionais. Não era sobre ser resgatada por um príncipe encantado ou sobre finais perfeitos sem esforço. Era sobre encontrar alguém que caminhasse ao seu lado, que respeitasse sua independência enquanto oferecia apoio, que amasse não apenas você, mas todo o seu mundo. Francisco não havia apenas entrado em sua vida. Ele havia se integrado a ela, complementando-a sem jamais tentar mudá-la ou diminuí-la. E, em troca, ela havia trazido para a vida dele a perspectiva e o equilíbrio que faltavam. Quando terminou seu discurso, o auditório irrompeu em aplausos. Ao descer do palco, foi recebida por um abraço triplo. Francisco de um lado, Luísa do outro, o tipo de abraço que parecia dizer: estamos em casa, sem precisar de palavras. Então, sussurrou Francisco em seu ouvido, enquanto os convidados começavam a se dirigir para o coquetel. Pronta para dar a notícia à família esta noite. Keila olhou para o anel em seu dedo, depois para sua filha que conversava animadamente com alguns dos alunos do programa. E, finalmente, para o homem extraordinário que havia entrado em sua vida da maneira mais inesperada possível. Mais do que pronta, respondeu ela, ficando na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Acho que, na verdade, estive pronta desde o momento em que troquei de assento naquele workshop. Francisco sorriu contra seus lábios. Nesse caso, acho que devo agradecer formalmente ao ar-condicionado quebrado que te fez mudar de lugar. Ela riu. Aquele tipo de riso livre e genuíno que havia redescoberto nos últimos meses. Quem diria que um evento sobre plantas poderia ser o começo de algo tão extraordinário? Eu sempre soube que jardins eram mágicos, respondeu ele, com fingida seriedade. Só não esperava encontrar minha própria magia pessoal em um workshop sobre compostagem.
Enquanto caminhavam de mãos dadas para se juntar aos convidados, Keila refletiu que a vida raramente seguia os roteiros que planejávamos. Às vezes, os desvios mais inesperados nos levavam exatamente para onde deveríamos estar. E às vezes, tudo o que precisávamos para encontrar nosso caminho de volta à felicidade era a coragem de trocar de assento e dar ao destino uma chance de fazer sua mágica. Fim.